Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar sequência ao estudo do livro dos Salmos, Cântico dos Degraus. Estudaremos hoje o Salmo de número 126 e este é o sétimo degrau que nós vamos subir no estudo que estamos fazendo. O Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos retornar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bem, como eu disse, este é o sétimo degrau da subida a Jerusalém. E aqui os peregrinos, como já dissemos anteriormente, já estão na cidade de Jerusalém, já estão louvando a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, como ele era e é conhecido pelos judeus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou de Israel. Jacó e Israel são a mesma pessoa. E agora eles então estão no momento de adoração, no momento de alegria, e chegam aqui nesse sétimo degrau, e eu nomeei esse degrau como o degrau do livramento. Essas nomeações que eu tenho feito são interpretações minhas, não tem nada na Bíblia que diga sobre isso, só para que vocês entendam, tá? São coisas que estamos criando apenas para nominar os degraus, né? Então, começamos lá no degrau da angústia, como já estamos sempre repetindo, passamos pelo degrau da fé, depois subimos o degrau da alegria, galgamos o degrau do reconhecimento no Salmo 123, no 124 subimos o degrau da lembrança, da recordação, em que eles trazem à memória os benefícios do Senhor. No Salmo 125 subimos o degrau da confiança e no 126 o degrau do livramento. Por que o degrau do livramento? Porque aqui eles se lembram e cantam isso com toda alegria, com todo o entusiasmo, o livramento que Deus lhes deu, libertando eles do cativeiro. É certo que aqui esse salmo ele não está se referindo ao cativeiro babilônico propriamente dito. O salmo do cativeiro babilônico é o salmo de número 137, mas aqui, segundo os estudiosos, esse cativeiro são outros cativeiros que o povo de Israel viveu durante a sua existência. Foram muitos. Nós já dissemos que todas as vezes que Israel virou as costas para Deus, eles foram de alguma maneira levados a serem cativados ou cativos, né, por outros povos, por Moabe, por Amon, pelos filisteus. Na época dos juízes, por exemplo, eles sempre estavam sofrendo cativeiros por alguma nação. E Deus, então, toda vez que eles se humilhavam e se arrependiam e se voltavam para Deus, Deus levantava um libertador. Isso você pode ver lá depois no livro de Juízes. Deus levantava um libertador para tirar deles, para tirá-los do cativeiro que eles estavam sofrendo. Viviam 20 anos, 18 anos, 13 anos em cativeiros, sendo subjugados pelos inimigos, amalequitas, cananeus, filisteus, enfim, por muitos inimigos que Israel tem, inimigos sem números, e Deus então levantava alguém para libertá-los. Na verdade, quem os libertava era Deus. Deus apenas usava alguém para tirá-los do cativeiro, do sofrimento em que eles estavam vivendo. O próprio rei Ciro foi a quem Deus usou para libertar Israel do cativeiro babilônico e dos medo-persas.
Então aqui eles estão retratando, expressando o gozo e a alegria que sentiam no coração por esses livramentos, por essas libertações que Deus lhes considera dos inúmeros cativeiros pelos quais passaram. Reportando a nós, podemos dizer que, como eles, nós também devemos entoar este cântico ao Senhor, e por Ele ter nos libertado também do cativeiro do pecado. Deve ser o maior motivo, esse deve ser o maior motivo de nós louvarmos a Deus por ter nos libertado do cativeiro do pecado. Se é uma coisa importante em nossa vida hoje, é sabermos que somos livres, livres do pecado, livres da condenação do pecado, livres do inferno, livres das armadilhas de Satanás, porque cremos em um Deus e em seu Filho Jesus, que nos resgatou com seu precioso sangue. Então Israel expressa nesse salmo a alegria que eles sentiam no coração por terem sido libertos pelo Senhor. E é interessante que eles, quando transmitem essas palavras, quando eles cantam esse louvor lá dentro de Jerusalém, na subida dos degraus, como disse, o 7º degrau, e aí esse número 7 também tem na numerologia bíblica tem um grande significado, porque o 7 é o número da perfeição de Deus. Então, nesse 7º degrau, eles entoam a Deus o louvor perfeito, o louvor verdadeiro, o louvor de coração, agradecidos a Deus, e não só eles, mas as nações também reconhecendo que o motivo da alegria deles era porque Deus fizera por eles grandes coisas. E os próprios inimigos diziam isso quando os viam alegres, retornando para a sua casa, para a sua pátria. O escritor do livro Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, ele diz que os judeus são o único povo em que retornaram para a sua pátria do mundo antigo, depois de terem sido dominados, depois de terem sido conquistados pelos inimigos. E isso é bem verdade. Eles são o único povo que voltou para a sua pátria, que tiveram de volta as terras que herdaram por herança de Deus, né, que Deus prometeu dar a Abraão, e eles então, ao voltarem para a sua terra lá no Oriente Médio, em Israel, naquela região da Palestina, eles cumprem na vida deles a promessa que Deus fizera aos seus antepassados, em especial a Abraão, que é o pai da nação de Israel. Logo, inclui-se Isaac e Jacó, que são os herdeiros de Abraão. Então, e por essa razão, eles estavam felizes e alegres, a ponto de acharem que estavam sonhando, que aquilo que estava acontecendo com eles era um sonho. Há alguns textos bíblicos que nos mostram, que nos revela, que nos faz enxergar que essa questão, ou esse acontecimento é uma realidade na vida das pessoas por quem Deus faz alguma coisa, ou a quem Deus faz alguma coisa. Nós temos, por exemplo, o texto lá de Atos, capítulo 12, quando Pedro estava na prisão, por causa do Evangelho, porque estava pregando o Evangelho, porque estava dizendo aos povos que Jesus havia ressuscitado, que aquele que eles tinham crucificado e sepultado havia ressuscitado no 3º dia. Por causa disso, os discípulos, os apóstolos começaram a ser presos, né? Tiago, irmão de João, foi preso e Herodes mandou matá-lo, ele foi decapitado. E Pedro também foi, e depois dessa decapitação de Tiago, Herodes, vendo que o povo se agradou com isso, mandou prender Pedro também. E Pedro foi colocado na prisão, e lá estava na prisão, com os pés e mãos algemados, né, porque naquela época eles prendiam, né, os pés e as mãos no cárcere, e Pedro dormia na prisão. No dia seguinte, Pedro seria morto por Herodes. Mas o que aconteceu naquele dia, naquela noite?
Deus enviou a igreja, primeiro, a igreja daquela época, a que nós chamamos de igreja primitiva, que era bem no início, depois da ressurreição de Jesus. Eles estavam orando na casa de Maria. Essa Maria é a quem diga que era a mãe de Marcos, de João Marcos. Então estava orando na casa dela, a igreja se reuniu na casa delas, porque eles não tinham um lugar como hoje nós temos o templo para nos reunirmos. Mas eles não tinham o templo em Jerusalém? Tinham, mas eles não podiam ter acesso porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes não aceitaram Jesus como Messias, e logo empreendeu uma perseguição aos apóstolos de Jesus, não só a Jesus, ao qual mataram, mas aos seus apóstolos, porque eles estavam pregando que Jesus havia ressuscitado. Então, por causa disso, a igreja se reunia nas casas, e estavam reunidos na casa de Maria, e oravam, e pediam a Deus que livrasse Pedro da prisão. E essa oração da igreja era uma oração unânime. Eles não pediam por mais nada, só que Deus libertasse Pedro da prisão. Então, no capítulo 12 de Atos, no versículo 4, diz assim: e havendo-o prendido quem? A Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, a guarda era muito grande, não tinha como Pedro escapar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E Pedro, batendo à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Por que eu li esse texto? Para mostrar para vocês que o que aconteceu com os judeus, no relato desse Salmo 126, aconteceu com Pedro, quando ele foi liberto pelo anjo da prisão. Ele diz o texto que ele estava não acreditando que aquilo era real, que achava que era uma visão ou um sonho, mas era verdade. Deus enviou o anjo, tirou Pedro da prisão sem que ninguém visse, sem que ninguém percebesse. As portas da prisão se abriram sem ninguém precisar tocar nelas, porque Deus tem poder de abrir e de fechar, e a Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Então Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele livrou o seu servo naquele dia da morte e da prisão. E Pedro estava como que sonhando, não acreditando no que estava acontecendo. E o Salmo 126 nos mostra isso,
que a alegria dos judeus era tão grande por terem voltado do cativeiro, e eu vou repetir, esse cativeiro do qual fala o Salmo 126, não está se referindo especificamente ao cativeiro babilônico, mas a outros cativeiros pelos quais eles passaram. Então eles estavam ali tão felizes que chegavam a duvidar do que aquilo que estava acontecendo era real. E às vezes acontece isso conosco. Deus nos faz coisas tão grandes e maravilhosas que nós, em algum momento, na nossa fraqueza, nós duvidamos de que aquilo que está acontecendo é real em nossa vida. Mas porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz não precisa ser consertado, não precisa ser emendado, porque Deus faz tudo com perfeição. E aí então o povo de Israel, nesse período de adoração a Deus, em que tinham que subir a Jerusalém para adoração, eles aqui recitam este salmo, eles cantam este salmo, eles louvam a Deus com este salmo, e este salmo ele é dividido em várias partes, uma narrativa, um cântico, uma oração e uma promessa. Então eles cantam este salmo narrando aquilo que Deus fez por eles, e é interessante dizer isso, aquilo que Deus fez. Não foi um acaso, não foi um acontecimento qualquer, foi algo que Deus fez por eles. E para nós, em nós também é a mesma coisa. As coisas que Deus faz em nossa vida não é um acaso, como muitos pensam, mas são coisas que Deus faz, porque Deus tem o poder de fazer. Há um versículo que Paulo escreveu que ele diz assim, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então é Deus que faz tudo. E nós precisamos ter em nossa mente esta certeza de que aquilo que Deus faz em nós, Ele faz não porque nós merecemos, mas Ele faz por sua graça e misericórdia. Haja visto o que Ele fez por nós quando enviou Jesus. Ele enviou Jesus a este mundo para morrer em nosso lugar. Ele enviou Jesus para nos resgatar, assim como Israel era resgatado do cativeiro em que viviam, seja pelos amonitas, pelos edomitas, seja pelos filisteus, seja pelos amalequitas e outros tantos egípcios em que eles foram escravizados, não importa de qual cativeiro, mas Deus fez, Deus os libertou. Não foram aqueles juízes, não foi Moisés quem libertou o povo do Egito, foi Deus. Deus apenas usou Moisés como um instrumento para falar com o faraó e para fazer os sinais diante dele, para que o povo fosse liberto. Assim Deus fez conosco. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos libertar. Usou alguém para pregar a nós a sua palavra, para trazer a nós as boas novas de salvação. E quando nós ouvimos e cremos nesta palavra, então Ele, pelo seu poder, pelo trabalho do Espírito Santo que faz o convencimento ao pecador, ele nos libertou de um cativeiro que era mortal, de um cativeiro do qual nós não teríamos condições de sair por nós mesmos, mas ele, com o seu poder e com a sua misericórdia, ele nos resgatou com a sua mão e nos fez herdeiros da sua justiça. Então nós temos tal qual Israel, nós também temos muitos motivos para louvarmos ao Senhor, para lembrarmos de onde nós saímos, do que nós éramos no passado e do que nós somos hoje, daquilo que Deus fez por nós. E aí no versículo 2 ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Voltando ainda no versículo 1, é um outro personagem bíblico do qual aconteceu algo que Deus fez na vida dele, que estava como que sonhando, foi Jacó. Quando Jacó, os irmãos de José, venderam ele para o Egito e mentiram para o pai que uma besta fera tinha devorado José, Jacó acreditou na mentira dos filhos. Mas quando Deus, no seu trabalhar, na sua forma de trabalhar, que muitas vezes nós não entendemos,
cuidou de José lá no Egito. É verdade que José passou vários perrengues, vários sofrimentos, várias angústias, foi preso sem motivo, injustamente, não sem motivo, mas injustamente, porque foi acusado de um crime que não cometera. Mas em tudo isso que estava acontecendo na vida de José, havia um trabalhar de Deus. Deus estava preparando José para o melhor. Deus estava preparando José para um grande posto, para um grande reinado, para para uma grande obra que Deus tinha a realizar através dele. Então, às vezes, nós passamos por algumas aflições aqui nesta vida e não entendemos. Deus permite, não é que Deus nos leva, mas Deus permite que aconteça conosco algumas coisas, alguns sofrimentos, algumas aflições, que nós vivamos em alguns desertos, como se diz, né? Porque deserto não é lugar bom de se viver, muito pelo contrário, e ninguém quer viver no deserto, porque o deserto é lugar de sofrimento, mas ao mesmo tempo que o deserto é lugar de sofrimento, o deserto também é lugar de conhecer Deus. E quando Deus nos leva a esses momentos, a esses desertos da vida, que podem ser exemplificados de muitas maneiras, o deserto da enfermidade, o deserto do desemprego, o deserto da perda de um ente querido, o deserto da angústia, o deserto, enfim, existem tantos desertos que, se nós formos enumerar aqui, faltam-nos palavras para dizer os desertos que muitas vezes nos surpreendem. Mas quando Deus permite que nós sejamos levados a esse deserto, Ele está nos preparando para uma obra maior, para algo melhor, para algo excelente. E então, quando José foi para o Egito, lá tornou-se o governador do Egito, e eu sempre gosto de dizer que José tornou-se o governador do Egito não porque ele era um político, mas ele se tornou o governador do Egito porque ele era um servo de Deus. Deus não precisa de políticos, Deus precisa de servos. E quando Deus coloca os seus servos em cargos de eminência, porque Deus agradou-se desse seu servo e sabe que esse seu servo não dará escândalo algum naquilo que fizer, mas fará a obra do Senhor, fará aquilo que lhe foi proposto fazer, e o nome de Deus será glorificado através dele. Então, alguns dizem que que a igreja precisa de deputados, que a igreja precisa de senadores, de vereadores. Eu não comungo com essa ideia. A igreja precisa de Deus, a igreja precisa de Jesus, a igreja precisa do Espírito Santo, a igreja precisa de servos que servem a Deus verdadeiramente e que não se envolvem com a sujeira da política, que não se envolvem com essas coisas mundanas e se perdem muitas vezes porque não conseguem se livrar depois dessas armadilhas que lhes são armadas. Mas não vamos falar disso. Falemos das coisas boas que Deus faz, as coisas boas que Deus fez com Israel, as coisas boas que Deus faz para conosco, nos libertando do cativeiro e nos dando condições de vivermos uma nova vida. E quando Deus nos libertou do nosso cativeiro, que era o pecado, naquele momento nós nos sentimos como os judeus. Nós não acreditávamos que aquilo que Deus fizera por nós era verdade, era real, porque nós não conseguimos compreender o agir de Deus em nossa vida. Mas pouco a pouco nós vamos vendo que Deus não fez somente aquilo, que Deus fará obras maiores ainda em nossa vida se nós nos mantivermos fiéis a Ele, tementes a Ele, glorificando e bendizendo o seu santo e bendito nome e sendo fiéis à sua palavra. Então, Israel tinha motivos de sobra para louvar a Deus pelos livramentos dos cativeiros que Deus lhes deu. E nós também temos motivos de sobra muito maiores, porque Deus nos livrou do pior cativeiro que o homem pode viver, que é o cativeiro do pecado, o cativeiro da ignorância de conhecer a Deus, o cativeiro da desobediência, o cativeiro da prisão eterna, que é a condenação se nós não crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, louvemos a esse Deus pelas obras
dele realizada em nossa vida. E não só por suas obras, por aquilo que ele fez em nós, mas por aquilo que ele é. Porque nós devemos louvar a ele, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E ele é santo, ele é fiel e ele cumpre a sua promessa em nossas vidas. Sirvamos a esse Deus de coração e vivamos a sua palavra com devoção para que o nome dele seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e estaremos já fazendo o próximo vídeo.